Olá, irmãos, de novo. Vamos continuar aqui com o vídeo sobre a identidade, não é isso? Hoje nós, continuando a falar assim que nós somos aquilo que nós alimentamos e de quem sou eu, quem é você, procure se definir. Por exemplo, se você não sabe se você é protestante, se você é católico, se você é ateu, primeiro, sua vida está bagunçada. Nós precisamos, sabe aquele negócio de morno? Você não é nem quente nem frio, por isso você é vomitado? É isso. Isso se encaixa nessa questão do morno. Então, você primeiro tem que se definir. E não é assim, entendeu? Ah, não, ou você é protestante. Ah, não, por que você vai ser protestante? Por que você é católico? Por que você é ateu ou segue alguma seita? Você já se perguntou? Você já estudou de onde veio a religião que você segue? Como é que ela nasceu? Por que hoje você está aqui? Eu acredito que grande parte das pessoas que me assistem são católicos, né? Então, por que você é católico? Como é que nasceu a igreja católica? Estudar faz parte. Na palavra do Senhor, que eu li no vídeo passado, falava que nós temos que ser perfeitos por inteiros. Então não adianta começar só a rezar e não buscar uma formação. Não adianta eu só falar e não colocar em prática, não ir para a missão, não colocar que a palavra de Deus se faça algo concreto na minha vida. Então o que acontece? Hoje em dia nós temos muitos jovens com crise, não sabe como lidar com a sexualidade, com a espiritualidade. Por quê? Muitas vezes porque nem sabe quem ele é. Então, por exemplo, se eu sou uma católica, que eu tenho confusões em relação à minha sexualidade, eu sou católica. Eu tenho confusão com por exemplo, minha opção sexual. Eu vou buscar dentro daquilo que é a minha identidade, que é ser católico, aquilo que possa me orientar enquanto a minha sexualidade. Lembra? Nós somos aquilo que nós alimentamos e nós podemos decidir sobre a nossa vida. Eu sou hoje... A Michelle de hoje é fruto de decisões que eu tomei na minha vida. Não pense que você vai acordar e Deus vai definir, não, você vai ser assim assado, não. Nós temos essa liberdade. O nosso eu, ele é formado das nossas escolhas. Presta atenção nisso, jovem. São escolhas. Você não é destinado ao pecado, não. Se você está com crise daquilo que você é, tome posse. Você é filho de Deus, amado. Ele te quer perfeito, santo. E você pode decidir. Você pode decidir se entregar ao pecado, porque você sabe quando as suas atitudes são erradas, ou você mudar de vida. Isso é decisão. Ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer, tá? E aí o que acontece? Tem uma palavra muito, muito legal que é de Santa Teresinha. Ele fala assim, que nós somos aquilo que Deus pensa de nós. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E aí, o que eu sei será que Deus pensa de mim? O que será? Deus, ele mostra o que pensa da gente quando nós estamos na presença dele, né? O primeiro chamado que ele nos dá é ser santo, tá? Antes de chamado para ser religioso, sacerdote, para ser por matrimônio, ele te chama a ser santo, tá? Então não adianta a gente pensar que eu vou casar, vou ser padre. Isso me faz pessoa santa, não. Então, o primeiro chamado é ser santo. E aí, o Senhor, ele revela pra gente, quando a gente tá na presença dele, aquilo que a gente é. Então, assim, eu já falei pra vocês que eu sou apaixonada por esse tema santidade. E eu sempre pedia muito ao Senhor. E quanto mais eu pedia ao Senhor, mais pecado ele me mostrava. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô na porta do inferno e não tô sabendo. E aí, um dia, na presença do Senhor, ele me mostrou. E eu lembro que eu tinha saído muito chateada. Eu falei, meu Deus, quanto mais eu penso em santidade, mais pecado aparece pra mim. Parece que quando eu tava lá no mundão, lá pecando horrores, eu não tinha esse tanto de pecado. Mas não. Aí Deus pegou e falou assim, ele me mostrou que ele estava me mostrando os meus pecados. Porque eu só vou me tornar santa a partir do momento que eu tenho consciência daquilo que me faz cair, dos meus pecados. Então, assim, o Senhor estava me mostrando aquilo que eu era. Então, assim, eu fiquei triste a princípio, depois eu entendi. Michelle, eu tô te mostrando os seus pecados para que você se converta, para que você mude. E é isso que ele tá falando para você hoje. Mude de vida. Ele vai te mostrar aquilo que você é, para que você realmente seja aquilo que ele desejou, aquele ser a imagem e semelhança de Deus. Santo, santo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lá no primeiro vídeo sobre a pureza, eu falei o quê? Nós não somos qualquer coisa não, né? Nós temos aqui para vocês jovens um grande exemplo que a gente pode seguir, sabe? De um jovem assim que
que lutou mesmo assim pela santidade, que foi Davi. Davi, que ninguém dava nada por ele, porque ele era novinho demais e tudo mais, foi escolhido para ser rei. E sabe uma característica que ele tinha? Ele sempre estava na presença do Senhor, né? Para os demais, aquele menino franzininho, magrinho e tudo mais, não podia ter nada. E o Senhor usou ele. Davi errou, Davi teve pecado, se a gente for estudar um pouquinho, teve. Mas Davi não desistiu. Davi lutou, Davi se arrependeu lá, demorou um pouquinho, né? E o Senhor o chamou ele, e pela força dele, pela fidelidade dele, por estar presente, o Senhor honrou Davi. E ele quer fazer isso com você, tá? Então, assim, vamos refletir um pouco hoje. A missão, né? A primeira missão foi a pureza, a segunda missão é descobrir quem é você. Descubra quem é você, para depois você poder aprender a trabalhar, né? E você realmente se descobrir. E ali começar o seu processo de conversão. Tchau, gente!